Daí pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma videoaula, tá? Com o professor Bruno aqui. Essa videoaula vai ser mais rápida, mais simples, porque todos os conceitos que vocês precisam saber, vocês já aprenderam, já foi passado para vocês. Aqui é só mais alguns detalhezinhos que falta falar sobre... a gente trabalhou, né? Posição relativa de ponta e circunferência, depois posição relativa de reta e circunferência. Agora a gente vai trabalhar a posição relativa de duas circunferências, tá? Quando a gente vai trabalhar sobre isso, a gente tem várias... Na realidade são 6, tá? Eu vou colocar aqui... Eu vou dividir minha folha em 6 aqui para poder demonstrar para vocês quais são os 6 tipos, tá? Beleza? Então, assim, os conceitos você já tem, tá? O que é isso, o que é aquilo. Então, a gente vai trabalhar eu só vou demonstrar para vocês quando que encaixa em cada caso. Tranquilo? Fechou. Beleza. Então, a gente tem... Primeiro conceito vai ser o quê? Quando tem duas circunferências e as duas, ó, estão aqui, ó. Certo? Uma longe da outra. Tá? Então, assim, vamos analisar que esse aqui é o centro da primeira, esse aqui será o centro da segunda. Tranquilo? É o centro, não, desculpa, falei errado, o raio, tá? O raio da primeira, R1, o raio da segunda, vamos trabalhar como R2. As duas circunferências, elas serão, isso aqui a gente chama de exterior, tá? Externas, exterior, tanto faz, eu penso, o nome que vocês vão falar, mas eu vou colocar aqui externo, então. Então, duas circunferências, elas serão externas quando acontecer o quê, tá? Quando a distância, prestem bem atenção, tá? Quando a distância... Certo? Aqui eu digo distância seria de um centro até o outro, tá, gente? Ó, C1, C2. Então, a distância de C1 a C2, certo? For exatamente maior, beleza? Do que o R1 mais o R2. Vamos entender o que é isso, tá, gente? Prestem bem atenção. Elas serão externas quando a distância de C1 até C2, ou seja, do centro de uma até o centro de outra. Certo? Ó, tá vendo que tem o centro da primeira aqui e o centro da segunda aqui? Se eu pegar isso, né, fazer o valor do centro da primeira, o valor do centro da segunda, fazer a distância entre esses dois pontos, se eu calcular o raio das duas e ver que se eu somar os dois raios e ele ainda for menor, ou seja, a distância do centro da primeira até o centro da segunda for maior que a soma dos dois raios, automaticamente elas serão externas, beleza? Vamos para a próxima então. A próxima seria isso aqui, ó, tá? É uma circunferência aqui e eu vou fazer uma outra. Só ignorem circunferência que ela não fica bem redondinha, né? Porque eu só não consigo fazer essa parte muito perfeitamente. Então aqui a gente tem o C1 também, o C2 também, ó. Certo? Bom, essa aqui eu posso afirmar que elas são tangentes, o próprio nomenclatura você já conhece, né? Externas. Tá? O que seria tangentes externas? Tangente quer dizer que elas possuem um ponto em comum, é só esse pontinho aqui, ó, tá? Onde encosta uma na outra. E elas são tangentes externas quando acontecer o quê? Prestem atenção aqui. Elas serão tangentes externas quando, ó, vamos colocar aqui, ó, R1, R2, tá? Quando distância de C1 até C2, certo? For exatamente igual ao raio 1 mais o raio 2. Essa é mais simples, né? Ou seja, pode ver, ó, a distância de C1 até C2 é exatamente os raios somados. Então, quando for igual, elas são tangentes externas. Tranquilo? Bora para a próxima, então. A próxima que eu vou falar para vocês aqui seriam circunferências secantes, tá? Ó, esse aqui é a própria nomenclatura, vocês já conhecem também, tá? Vocês já viram lá quando eu trabalhei com reta e circunferência com vocês. O que seria? É o mesmo pensamento, tá? Ó, tem uma circunferência aqui e eu tenho outra circunferência aqui, tá? Ó, pode ver, ó. C1, C2, aí R1 tá aqui. E R2, eu vou fazer aqui do lado, só para diferenciar para vocês. R2 está aqui. Certo? Bom, quando que acontece isso? Eu vou analisar. Se a distância de C1 até C2, ou seja, dos dois centros, ó, pode ver que seria isso aqui, ó. Beleza? A distância daqui. For menor do que o R1 mais o R2, elas serão secantes, circunferências secantes. Como assim? Ó, estão vendo aqui, ó.
a distância aqui, vamos supor que deu 4, mas se eu somar os dois raios dá 5, né? Porque eles são maiores, um atravessa o outro, né? Se eu fosse analisar aqui, ó, seria esse aqui vale 3, esse aqui vale 2, esse aqui eu valia 3, por exemplo. Daí dá 5, né? Um exemplo, trabalhando com números, né? Então, mas basicamente a definição é essa. Se a distância de C1 até C2, que seria sempre o centro, né? For menor que a soma dos dois raios, elas são secantes. Vamos para a próxima interpretação aqui. A próxima vai ser tangente também, tá? Deixei separado para não confundir vocês. Tangentes internas. Tá? Só vamos analisar a diferença da tangente externa e tangente interna, tá? Agora que eu tava percebendo, faltou um detalhezinho nessa aqui de cima, tá, pessoal? O que acontece? Elas são secantes com dois casos, na realidade, tá? A distância de C1 até C2 tem que ser maior, né, do que R1 mais R2. Porém, ela tem que ser menor. Aqui não vai ter espaço, na realidade. Deixa eu escrever aqui em cima, ó. Ela tem que ser distância de C1 até C2, tem que ser menor que R1 mais R2. Porém, ela tem que ser aqui, ó, tem que ser menor que isso. Mas tem que ser maior do que o R. No caso aqui, vamos trabalhar com R1 menos o R2. Então, ou seja, o que seria isso? Vamos só demonstrar para vocês aqui que eu tinha esquecido de falar. Eu já ia começar a falar sobre a outra, só que eu tinha esquecido dessa. Ó. A distância de C1 até C2, ou seja, de dois centros, tem que ser maior do que o R1 menos R2. Ou seja, eu tenho que analisar aqui. Se eu pegar R1 menos o R2, ele tem que ser menor do que essa distância. Porque se ele for maior do que essa distância, no caso, né? Pô, por exemplo, assim, vou tentar demonstrar para vocês aqui. Assim, então, só para recapitulando vocês. Ó, para elas ser secantes uma com a outra aqui, o que tem que acontecer? A distância de um centro até o outro, né? Aqui eu só troquei, né? O R2 aqui e o R1 aqui, né? Que é C1 ali. Ela tem que ser maior do que a diferença dos dois raios e menor do que a soma dos dois raios. É basicamente isso. Então, óbvio, tem que saber quanto é o raio da primeira, quanto é o raio da segunda, beleza? E daí saber qual é a distância dos dois centros e depois analisar, né? Ver se encaixa nessa regrinha. Então, para ser secantes, a distância tem que ser maior do que a diferença dos dois raios e menor do que a adição dos dois raios. Tranquilo? Vamos para a próxima aqui, então. Tangente interna, tá? A tangente interna, o que acontece? A distância de C1... Deixa eu desenhar, né, primeiro. Seria isso aqui, ó, tangente interna. Aqui é o C1, aqui o C2, aqui vai ser o R2 e aqui vai ser... né, essa parte toda aqui vai ser o R1. Tá? Ficou um pouco bagunçado ali, mas vocês entendendo o conceito fica mais fácil de compreender. Então, quando a distância de C1 até C2... Preste bem atenção. Distância de C1 até C2, ela for igual, tá, gente? Igual no caso aqui, R1 menos o R2, ou seja, preste atenção. Quando a distância de um centro até o outro for exatamente igual a um raio menos o outro, elas serão tangentes internas, tá? Como assim? Ó, vamos supor que, tipo, o raio do raio da maior é 5, o raio da menor é 2. Então, se eu pegar 5 menos 2 é 3. Quando a distância entre esses dois centros for 3, por exemplo, que é o mesmo valor que a subtração dos dois raios, do maior menos o menor, elas serão, né, tangentes internas. Tranquilo? Vamos para a próxima aqui. Qual que é a próxima? A próxima seria uma circunferência dentro da outra. Então, aqui como é que eu coloco? Interna, né? Interna. Beleza? Então, seria mais ou menos assim, ó. Prestem atenção. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Beleza? Por que essa aqui é tangente? Porque tinha um ponto em comum, tá vendo aqui, ó? Ponto com pontinho em comum. Aqui elas são uma interna com a outra, então não tem ponto em comum, tá? Vou pegar aqui, ó. Aqui seria o C2, aqui seria o C1, né? Aqui eu tenho o R1 e aqui eu tenho o R2, tá? Qual que é a regrinha que fala aqui? Quando a distância de C1, certo, até C2 for exatamente menor do que o R1 menos o R2, elas serão, presta atenção, tá? Elas serão internas. Ó, ou seja, quando a distância de um centro até o outro, por exemplo aqui,
for menor do que a subtração de um raio pelo outro, elas serão internas, tranquilo? Só que quando eu falo internas, ela vai ter uma variaçãozinha ali, porque elas estão internas, normal, né? Porque tem uma dentro da outra. E por último, a gente tem circunferências concêntricas, tá? O que seria mais ou menos isso aqui, ó? É uma circunferência exatamente, ó, se for parar para analisar, ó, o C1 e o C2 estão exatamente no mesmo lugar. Tem o mesmo centro as duas circunferências, certo? Então, quando que elas são circunferências, no caso aqui, concêntricas? Quando a distância de C1 até C2 for igual a zero. Ou seja, não tem diferença, elas são o mesmo ponto, então a distância delas, no caso, a distância de C1 até C2, tem que ser zero. Então, automaticamente elas são concêntricas. Então, só recapitulando o que eu acabei de falar para vocês. Para que duas circunferências sejam externas, a distância do centro de uma até o centro de outra tem que ser maior do que a adição dos dois raios. Tranquilo? Aqui, para ser tangentes externas, a distância de C1 até C2, ou seja, do centro 1 até o centro 2, tem que ser exatamente igual à soma das duas, a soma dos dois raios. Tranquilo? Para ser secantes, aí ignorem a parte de baixo aqui, que eu tinha feito isso aqui, não deu espaço, daí eu fiz em cima lá, né, para mostrar para vocês. Para ser secantes, ela tem duas condições. A distância de C1 até C2 tem que ser maior do que a subtração dos dois raios, porém tem que ser menor do que a adição dos dois raios, tá? Então, se ela não aceitar isso aqui, elas não serão secantes, tranquilo? Tangentes internas. Para que elas sejam tangentes internas, que possuem um ponto comum, mas uma está dentro da outra, a distância de C1 até o C2 tem que ser igual ao R1 menos R2, tá? A subtração dos dois raios, a diferença dos dois raios. Para que elas sejam internas, tá, gente? Uma circunferência dentro de outra. A distância de C1 até C2 tem que ser menor do que o R1 menos R2. Ou seja, a distância dos dois centros tem que ser menor que a diferença dos dois raios. Beleza? E por fim, né, pra gente trabalhar aqui, circunferência concêntrica. Deixa eu botar um acentozinho aqui, né? Faltou. Para que elas sejam duas circunferências concêntricas, o que seria concêntrica? É o mesmo centro, que as duas têm o mesmo centro, tem uma circunferência exatamente dentro de outra, como se pensasse na roda do carro, por exemplo. O pneu é uma circunferência, né? A roda é outra circunferência, mas o centro delas são exatamente o mesmo, que seria tipo, como se fosse passando no eixo do carro, né? O eixo da roda. Então, quando a distância de C1 até C2, ou seja, dos dois centros, for exatamente igual, né? Elas são concêntricas. Por que ela tem que ser igual? Porque é o mesmo centro, então não tem distância entre um e outro. Tranquilo? Fechou? Então, como eu falei para vocês, essa aula de hoje ela é mais sobre as diferenças de tipos de relações, né? Porque eu não vou demonstrar muito com vocês, porque você já tem as demonstrações quando eu trabalhei com ponto e circunferência, reta e circunferência. É o mesmo processo, tá? O mesmo cálculo, beleza? Só tem que entender isso aqui. Fechou? Então a gente vai encerrando nossa aula de hoje e até a próxima. Valeu?